Embora o seu controle seja colombiano e as suas ações não tenham um tag along tão interessante, ISACETEP, a Transmissão Paulista, acabou de apresentar o seu segundo trimestre de 2023. Vamos conversar um pouquinho sobre esses números e também abordaremos algumas polêmicas, como a relação entre a Eletrobras e uma possível negociação, o seu fluxo de dividendos para este ano e provavelmente para o ano que vem, e outras curiosidades que talvez você, investidor que está iniciando, ainda não pegou o hábito de fazer. E em especial eu estou falando daquele caráter investigativo que todo acionista deve ter, mas com calma e elegância a gente vai chegar lá. Vamos começar então? Iniciando aqui a divulgação de resultados, lembrando que a gente sempre espera aparecer a teleconferência. Muita gente acaba pegando o release, que é aquele documento por escrito bem completo, e acaba soltando algumas informações que, a princípio, acabam sendo incompletas. A ideia é que a gente tentar fazer uma revisão do negócio, até porque não participar das perguntas e respostas desses eventos de teleconferência e depois trazer sempre um conteúdo extra para que você tenha uma argumentação mais robusta na hora de tomar a sua decisão em relação a investir ou não em ISACETEP. Começando aqui então pelos destaques, nós tivemos 3 pontos interessantes. O reajuste tarifário, já que a gente acabou de começar o outro ciclo de RAP, 2023-2024, segundo semestre do ano, somado com o primeiro semestre do ano seguinte. Lembre-se sempre disso. Tudo bem? Potencialmente estamos falando de um aumento de 1,1 bilhão de reais na questão de receita. Também tivemos ali o leilão, o primeiro leilão de 2023, lembrando que esse ano nós teremos 3, tá? O que acabou de acontecer em junho, outro que acontecerá em dezembro e outro que foi marcado para o início do ano que vem, todos referentes a 2023. É recorde de investimento, então vale a pena você acompanhar. Nós fizemos aí um pequeno resumo do primeiro leilão, eu vou deixar como sugestão para você acompanhar passo a passo cada um dos lotes e uma percepção em geral sobre esse funcionamento, que é um mecanismo fundamental se você investe em transmissão de energia, até porque a gente está falando de receita, ok? Com a vitória dos lotes 9 e 7, nós estamos falando aí de um crescimento de 226 milhões na sua RAP. É claro que isso vai acontecer mais para frente, quando esses projetos entrarem em operação, e vai demandar aí um investimento na casa de 2,4 bilhões de reais. A princípio você fala, putz, só 226 de receita e um desembolso de 2,4 bilhões? Lembrem-se que essas concessões têm 30 anos, então o investimento se paga e se paga muito bem, além de estar ajustado ao IPCA. E na questão financeira, lembrando que a gente gosta muito de falar sobre a contabilidade regulatória, que é um ajuste fino que devemos fazer sempre em relação às empresas de transmissão e também de geração. Um crescimento da receita, e eu vou explicar um pouquinho sobre o que é isso, ex-RBSE. O EBITDA, a capacidade de geração de caixa, cresceu quase 24%. O lucro líquido deu uma disparada fenomenal e vocês vão entender o que isso significa. E o CAPEX, de novo, os investimentos em reforços e melhorias, que também tem um grande diferencial em relação às suas competidoras, cresceu ali 47%. Falando especificamente sobre a receita, ou seja, a receita anual permitida, nós temos aí no ciclo anterior um valor potencial de 4,8 bilhões e agora quase chegando a 6 bilhões. Por que eu estou falando para vocês que é potencial? Porque essa barra azul é o que está efetivamente acontecendo. Então saímos de 4,1 e fomos para 5,2. Porém, existem projetos que estão em andamento e outras questões mais que a gente vai abordar. Mas esses 730 milhões é um adicional principalmente em relação àquilo que vai acontecer ainda. Tivemos uma valorização nos últimos 12 meses aí do IPCA, então isso favoreceu a receita, e é nesse sentido que eu gosto muito da Transmissão Paulista, porque ela tem uma correção em relação à inflação. Todos os anos, é claro que a gente está esperando que a inflação sempre cresça, né? Que é o habitual. Todos os anos nós teremos uma correção nos protegendo do IPCA. Reforços e melhorias, RBSE, que na verdade é uma indenização, entre aspas aí, tudo bem que a empresa está recebendo até 2028, salvo engano. Novos lotes que foram arrematados nos leilões do início de 2023 que nós já falamos, e aí umas questões aí mais operacionais que acabaram dando um pequeno decréscimo. No frigir dos ovos, subimos 22%. Perfeito, maravilhoso.
E uma pergunta, já que eu vou antecipar, que foi feita lá no finalzinho da teleconferência, falava sobre a questão do IGPM, que nós tivemos uma correção negativa, né? Um valor negativo, melhor dizendo, em relação aos seus últimos 12 meses. E aqui já uma pequena curiosidade para você que gosta desse tipo de negócio. A TRPL ela é uma empresa que tem basicamente concessões atreladas ao IPCA e apenas um único projeto que está com um vencimento bem próximo daqui a alguns anos e ela representa menos de 1%. Então sim, nós tivemos uma queda do IGPM e isso tende a prejudicar a receita da empresa. Mas como essa exposição ela é muito pequena, se torna desprezível. É menos de 1% da RAP total. Isso vai impactar muito mais a Taesa do que a própria TRPL. E quando a gente fala sobre crescimento, nós temos duas vertentes principais. Uma é através de projetos Greenfield, ou seja, do zero. Ali você só tinha literalmente grama. E aí a empresa vai construir toda aquela linha de transmissão, as subestações, as suas sedes, filiais e por aí vai. Tudo bem? Então, em termos de crescimentos Greenfield, temos uma taxa de crescimento anualizada aí desde 2019, bem robusta, na casa de 20%, mas os investimentos, pensando nos primeiros semestres de 22 com 23, tiveram uma queda até que importante, de 30% aproximadamente. Não fique preocupado, porque o que isso significa? Eles estão parando de investir? Não. Você tem uma leva de projetos, você tem um cronograma também para você desembolsar esse dinheiro, e especificamente nesse período, nesse semestre, comparativamente nós tivemos uma redução. Mas existem vários outros projetos que estão em andamento. E reforços e melhorias, para mim, é uma das grandes vantagens da Isacetep, porque ela consegue aumentar a sua receita sem necessariamente ter que arrematar novos lotes. É um crescimento orgânico que ela tem da sua receita, sem se expor a condições de IPCA, IGPM, taxas de empréstimos, né, de financiamentos mais, e também até a própria questão do deságio, que é algo que preocupa muito as pessoas quando pensam em transmissoras e leilões. E comparando os semestres, né, o primeiro de 22 com o primeiro de 23, nós tivemos um crescimento de 47%. Perfeito, é assim que deve continuar mesmo. Fazendo um breve parênteses aqui em relação ao resumo do leilão, nós tivemos o que? Além da informação desses dois lotes, né, o lote 9 e o lote 7. Nós aumentamos o nosso tempo médio, né, remanescente de RAP em um ano. Fica até um pouco esquisito, né? Tempo de RAP remanescente. O que isso significa? Imagina que você vai lá no site do RI e olhe todas as concessões com todos os prazos de todos os projetos que estão atualmente em andamento e aqueles que entrarão também em operação. Se você fizer uma média, é como se a gente garantisse aí para os próximos 22 anos uma receita interessante para a TRPL. Porém, quanto mais lote ela vai arrematando com o passar dos anos, mais ela vai estendendo esse tempo de RAP remanescente. Então é como se fosse um tempo de sobrevida, tá? A gente não espera que ela pare de investir a partir de 2023, não é isso. Mas nós temos um fôlego aí bem suave de 22 anos. E com o lote 9 e lote 7, nós acrescentamos aí um pequeno ano. Era 21, agora são 22 anos. Quais são as premissas que a própria empresa divulgou, ok? Antecipação média dos seus projetos, lembrando que quem faz toda a prospecção desse negócio é a própria ANEEL, com seus relatórios, com seus trabalhos, e aí a Isacetep, usando a sua capacidade de otimização, a sua parte operacional, que é o grande diferencial, ela já fala, olha, talvez a gente consiga antecipar esse prazo em 1 ano ou até 2 anos. O que é muito bom, porque a gente vai ter um retorno do investimento mais rápido. E a gente está falando aqui também de otimização de custo, ou seja, a empresa fala, nós conseguimos fazer esse projeto de uma forma mais eficiente, mais barata. Alavancagem e realavancagem fazem parte dessa estrutura de negociação, de financiamento, e a margem EBITDA surpreende, né? De 90% a 95%. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa variável, sobre esse conceito, eu vou deixar como sugestão aqui o segundo trimestre de Taesa, que é a grande concorrente de TRPL, e lá eu trouxe algumas questões conceituais interessantes para você entender. Benefício Sudene, ou seja, sim, nós temos alguns benefícios fiscais para que esses projetos sejam colocados em prática, e essa curva de CAPEX também serve como revisão para quem investe nesse setor, que é o seguinte. Lembra que nós tínhamos ali mais de 2 bilhões de investimentos nesses lotes 9 e 7? Então, isso não sai de imediato do caixa. Nós teremos para 2024
5% desse valor, quase nada. Para 2025 também muito pouquinho, 5%. Agora o grande volume que vai ser desembolsado ocorrerá em 2026 e 2027, totalizando ali os seus restantes 90%. E por que isso acontece, Bruno? Vamos pensar na dinâmica? Você acabou de vencer um lote. Você tem agora que olhar para as questões mais ambientais, planejamento, orçamentos já foram realizados, mas será que existe algum pequeno ajuste? A mão de obra, como é que ela vai ser especializada, como é que ela vai ser apresentada e por aí vai. Então eles têm que fazer um pequeno remanejamento nesses 2 anos iniciais, com uma série de licenças a serem obtidas, para depois realmente começar a parte de construção. E aqui eles destrincham a informação da RAP potencial que será adicionada, é bem interessante, saindo ali de 5,7 bilhões, nós teremos um incremento aí de 226, chegando a quase 6 bi. É muita grana, tá? Dá praticamente meio bilhão de reais por mês de receita anual permitida. É grana. Passando aqui um pouquinho para frente, a questão de reforços e melhorias, que é o tal do crescimento orgânico, eu vou tentar trazer algumas informações que eu tive dúvida quando eu estava acompanhando a teleconferência. Nós temos já autorizado pela ANEEL 5 bilhões de desembolso. E de novo aquela métrica, putz, eles vão desembolsar 5 bilhões, mas eles terão uma RAP aí de 600 a 850 a mais? Pois é, de acordo com cada concessão, isso aí vai ser muito mais do que 5, 10, 15 anos. A gente espera uma média bem superior para que você consiga não somente pagar o investimento de 5 bilhões, mas também remunerar o seu acionista e continuar gerando aquele fluxo de caixa muito interessante. E como é que é feito essa questão do incremento da RAP? A gente tem que lembrar que ela não cresce de forma linear. Os projetos eles não ficam prontos de uma hora para outra. E também eles não entram em operação de um dia 0% e no outro dia liga a tomada e ficou 100%. Isso é gradativo. E pensando aqui proporcionalmente, eles separam em 2 grandes grupos. A RAP imediata, que corresponde ali a 37%, ou seja, vai construindo, vai evoluindo, vai otimizando, vai trocando os equipamentos, isso aí já tende a incrementar a RAP. Maravilha. 2023, quase nada, né? 2024, um incremento bem importante, 32% de todo esse valor aqui. Depois nós temos 26% em 25 e 26, e depois em 2027, 13%. Bruno, em números, o que isso significa? Por incrível que pareça, alguns lotes, como a gente acabou de conversar, o 7 e o 9, do primeiro leilão de 2023, ele estava associando ali quase 300 milhões de RAP. Não era isso que a gente tinha entendido? Guarda essa informação. Agora compara. Sem adquirir nenhuma outra concessão, apenas melhorando seus equipamentos, a sua estrutura, Isacetep vai conseguir aumentar em outros 300 milhões na média, de maneira imediata, só por conta dessa iniciativa que eles fazem. É muito bacana, né? E a partir de 2028 nós teremos o grosso desse incremento, que gira em torno ali de 400 a 500 milhões, que por algumas questões técnicas que a gente não precisa entrar aqui, ele só entra para ser contabilizado no ano seguinte. Bacana isso, né? Então, eu gosto de falar um pouquinho sobre esse modelo de negócio, essa outra vertente de receita, porque senão a gente fica muito preso, muito simples naquela questão. Leilão, lote. Não, tem muito mais, tem outras formas de você crescer. Aqui agora em relação aos resultados propriamente ditos, né? Não vamos entrar tantos em detalhes aqui não, mas ó, receita líquida anualmente, trimestralmente subindo, o EBITDA também subindo maravilhosamente. E na realidade nós temos 2 adendos muito bons para você prestar atenção. Vamos lá. Esse aumento de receita em azul é aquilo que já está acontecendo nesse momento, é a parte operacional, ok? E essa parte aqui rachurada em azulzinho, isso faz menção a uma grande fonte de receita da TRPL. Então percebam que eu estou citando 3. Operacional, propriamente dito, RBSE, que é uma indenização, a transmissão de energia propriamente dita, através dos lotes, através das concessões que são vencidas e construídas, reforços e melhorias, que é uma forma de você rentabilizar mais aquele investimento prévio que você fez, e agora a RBSE, que é uma indenização. Então isso traz um portfólio diversificado, que eu acho que tem que ser sim exaltado, porque traz para a gente mais resiliência. E nós tivemos, do primeiro semestre do ano passado para este primeiro semestre de 2023, um crescimento saindo de 584 indo para 759. Então,
Só por conta da nossa indenização até 2028, nós temos quase metade de toda a sua receita aparecendo aqui por conta da RBSE. Você precisa entender isso aqui com calma. Se você quiser um vídeo técnico bem mais curto, bem mais sucinto, falando somente disso, quando apareceu, por que apareceu, quem foi beneficiado, quem que não foi, por que foi renegociado em 2021, por que até 2028 e todas as outras questões envolvidas nesse assunto, deixa aqui nos comentários que a gente faz. Combinado? E o segundo ponto que eu queria falar com vocês aqui, fundamental entender, PMSO gerenciável. Vamos primeiro colocar a tecla SAP aqui. PMSO, despesas com pessoal, materiais, serviços e outros. Quando a gente fala que é gerenciável, pressupõe-se que a empresa consegue manejar esse tipo de despesa. Agora vamos entender isso aqui bem prático. Vamos supor que você tenha uma receita de R$100, tudo bem? Entrou na sua empresa R$100. Só que eu te falo que o seu PMSO gerenciável, ele é de 32%. O que isso significa? De cada R$100 de receita, você gasta com esse tipo de despesa R$32. Bruno, e o restante? Potencialmente pode virar lucro. Então, quanto menor essa divisão, PMSO gerenciável dividido pela receita, mais eficiente é a empresa. Tudo bem? Lembra muito a questão do índice de eficiência dos bancos, não é verdade? Mas tem ali algumas semelhanças e diferenças. De qualquer maneira, olha só, aqui no primeiro semestre de 22 estava em 33,5%, um valor muito bom, tá? E caiu para 32%. Ou seja, ISA-CTEP ainda consegue melhorar os seus processos. Ela ainda consegue manejar bem os seus custos. Aí você fala, pô, Bruno, mas olhando em números brutos, nós saímos de 290 milhões no primeiro semestre do ano passado e subimos para 328 nesse primeiro semestre de 2023. Então isso é ruim, porque o PMSO gerenciável está subindo, está crescendo, está aumentando. Opa, peraí, mas essa despesa está crescendo mais do que a receita? Esse indicador, ele mostra que não. Tudo bem? A receita está crescendo mais do que as suas despesas associadas proporcionalmente falando. Então, entender isso aqui é muito bacana para você ter um pouquinho mais de segurança e de tranquilidade no quesito perenidade. Agora vamos falar daquilo que mais interessa, né? Nós gostamos de dividendos e eles vêm sempre em função do nosso lucro líquido regulatório. Leiam sempre, por favor, as notas, os rodapés, tudo bem? Contabilidade regulatória, é o que está aqui, que é o que nos importa. Saímos do segundo trimestre de 2022 de 74 milhões, bem baixo mesmo, mas tem vários motivos associados a isso, e chegamos a 261 milhões no trimestre deste ano. Nesse primeiro momento, a gente não precisa ficar destrinchando mais uma vez todas essas variáveis, mas entendam pelo menos os destaques. Novas energizações, ou seja, novos projetos em operação. Greenfield, projetos como o Triângulo Mineiro, que eles acabaram de terminar ou vão terminar por agora. Reforços e melhorias, que isso acontece de tempos em tempos. Ganho de eficiência, que a gente acabou de explicar aqui. Percebeu como que faz mais sentido esse slide agora? RBSE, que nós também falamos brevemente, que é uma recomposição parcial. Lembrando que a partir do terceiro trimestre de 2023 teremos a recomposição total. Então a RBSE vai trazer bons resultados para a gente. E o resultado financeiro, que também foi positivo. Eu não entrei muito aqui no mérito, mas eles tiveram um crescimento de 43 milhões. Tudo isso aí totalizou 252,6% de crescimento. Agora não adianta nada você crescer se a sua estrutura de capital, se a sua saúde financeira em termos de endividamento, ela está adequada. Então vamos olhar cada uma dessas métricas e entender cada um desses dados, porque infelizmente aqui fica uma crítica que eu tenho em relação à TRPL, sempre a gente tem que corrigir esse slide. Mas vamos lá. Dívida líquida. A gente percebe que sim, ela está aumentando do primeiro TRI para o segundo TRI de 23, de 7,2 para 7,7. Isso é preocupante, Bruno. Como é que a gente vai ter essa referência? Vamos entender da onde que vem a alavancagem. A alavancagem é a dívida dividido pelo EBITDA, pela capacidade de geração de caixa. A dívida cresceu, mas a geração de caixa cresceu mais ainda. Por isso que nós tivemos positivamente, aí é um aspecto muito bom, uma queda da sua alavancagem, chegando a 2,65 vezes. No último vídeo eu acabei errando uma conta de matemática muito básica, falando de Taesa, então aqui eu vou me redimir, tentando melhorar cada vez mais o conteúdo. 2,65 vezes. O que isso aqui significa? Basicamente, 2 anos, 7 meses e 24 dias. Quem tiver curiosidade de fazer essa conta,
Pega aí 2 anos, separa. O 0,65 você multiplica por 12. Aí você vai chegar em 7 meses. E aí você vai ter ainda uma pequena fraçãozinha. Você multiplica por 30. E aí você vai ter 24, o total de dias. Então, esse número de 2,65 vezes significa que nós precisamos de 2 anos, 7 meses e 24 dias de EBITDA da empresa para conseguir pagar toda a sua dívida líquida. Isso vai acontecer na prática? Não, não vai nunca, tá? É só para você ter uma métrica na sua cabeça. Aí você compara com outros negócios. Uma geradora, por exemplo, pode ter uma alavancagem de 4 até 5 vezes. Imagina, 5 anos para você ter que, teoricamente, pagar toda a sua dívida. Ou até uma concorrente como a Taesa, que tem ali uma alavancagem um pouco maior, e isso acaba entrando como um dos fatores que a gente pode fazer uma comparação. E, inclusive, já que a gente está falando sobre isso, se você quiser que a gente faça uma comparação entre essas duas transmissoras, deixa aqui nos comentários. E por que não deixar o seu like e compartilhar esse tipo de conteúdo com todos os seus amigos. E é claro, se você ainda não é inscrito, é só clicar no botãozinho aqui e inscrever-se. Combinado? Vamos dar seguimento aqui e falar sobre a nossa correção. Esse ponto específico aqui, olha, custo médio. Ele foi de 11,83% ao ano. Mas a gente sempre precisa fazer um ajuste em relação aos seus indexadores. Como assim, Bruno? Como vocês sabem, toda dívida vai ter atrelado ali os juros, que é o preço do dinheiro no tempo, ok? R$100 hoje, se eu te empresto, eu vou cobrar ali 20%. Então, esses R$20 é pelo fato de eu não ter mais esse dinheiro e você poder dispor dos R$100 hoje. É uma ideia, é uma percepção bem rápida de juros. Se a gente for olhar a composição, nós temos aí mais de 50% atrelado ao IPCA. Dessa forma, você tem que fazer também entre os outros aqui marcadores, como aqui o CDI e por aí vai, chega numa média e aí você ajusta em relação a esse custo médio. E para que isso? Para que você tenha o valor real. Tudo bem? Nós estamos falando de um custo real de 7,59%. Por que eu faço isso também? Comparação de empresas do mesmo setor com o mesmo modelo de negócios. Quando a gente olha de Taesa, ela é muito próxima ali de 7%, às vezes um pouquinho mais baixo, um pouquinho às vezes mais alto. E quando a gente olha o número de TRPL, eles sempre colocam na apresentação o número nominal, que geralmente tem 2 dígitos, 10, 11, 12%. Aí, aquele investidor desavisado, ele toma um susto e fala assim, caramba, por que a Taesa é tão melhor em termos de negociação de dívida do que a TRPL? Não é bem assim, tá? Ambas são muito boas. E caminhando aqui para o finalzinho da teleconferência, mas eu quero trazer um conteúdo extra para vocês e depois a gente vai entrar em outros assuntos, como perguntas e respostas e também a percepção de preço, se vale a pena ou não comprar TRPL atualmente. Eu gosto de ressaltar aqui algumas vertentes. Empresas de dividendos crescem e crescem pra caramba. Tudo bem? Saia desse papinho raso. Rentabilidade. Nós temos aí concessões de 30 anos. É muito tempo protegido pela inflação. Eficiência operacional. Sim, acabamos de aprender. PMSO gerenciável dividido pelo EBITDA. Maravilhoso aquela métrica. Forte geração de caixa. A gente consegue enxergar através do EBITDA com aquela margem gigantesca em alguns projetos acima de 90%. Classificação internacional AAA pela Fitch. Aqui eu não me preocupo muito não, tá? Porque essas análises aqui, a gente tem um grande problema, né? Se a gente for olhar os grandes escândalos que acontecem no mundo, via de regra pode acontecer delas terem uma classificação também muito positiva. Até porque a fraude, quando ela é descoberta, já é tarde demais, e aí com o tempo você acaba reclassificando isso com uma qualidade de investimento menor. Mas tudo bem, que bom que está alto, queremos isso. Payout aqui de 75%, dependendo de algumas regrinhas que a gente vai conversar, e a disciplina, que é a questão relacionada aos seus investimentos, eles não entram em leilões para poder simplesmente aumentar a sua RAP. Não é assim que funciona. Assim como o Taesa, eles querem sempre ter uma boa execução de CAPEX, eles querem sempre trazer uma rentabilidade, uma geração de valor para o seu acionista. E para finalizar, né, essa etapa, nós temos aqui o cronograma de amortização. Para 2024, temos um altíssimo valor de 2 bilhões a serem pagos, mas se as condições de mercado forem interessantes, com uma redução da taxa de juros, ou também até com uma competência da empresa em termos de rolagem de dívida, esse gargalo pode ir embora. Por que eu chamo de gargalo? Porque isso daqui pode ser um dos principais motivos para a gente ter uma possível e não provável, ok? É bem diferente, uma possível redução de dividendos para o ano que vem.
mas vamos acompanhar aí para tomar alguma decisão mais para frente. Em relação às perguntas, foi perguntado sobre o guidance para o segundo semestre. Eles estão esperando aí um resultado crescente, pretendem manter ali 75% de payout regulatório, desde que a alavancagem fique abaixo de 3 vezes. Na teleconferência, a Carisa Cristal, que é a CFO da empresa, salvo engano, ela acabou falando 3,5 vezes. Mas eu fui conferir na política de remuneração ao seu acionista e eles falam de 3 vezes, ok? Deve ter sido uma pequena confusão, ou eu mesmo que, enfim, não entendi direito. E aí vem uma frase muito polêmica dela. Vão continuar com uma declaração usual de dividendos ao final do ano. E aqui acende um alerta porque eu hoje, é uma perspectiva minha, tá? Não estou falando para você considerar também. Mas para mim, Bruno, investidor pessoa física, CNPI, que acabou de tirar sua certificação, eu estou colocando um cenário pessimista, porque eu me sinto mais confortável pensando nisso, que eles vão anunciar uma vez por ano. Já foi assim o ano passado. Historicamente, novembro e dezembro é onde eles concentram uma grande parte do seu dividendo anual. E para esse ano já estamos no mês 8 e até agora nada de anúncio de dividendos para este período. Portanto, são pequenas questões que reforçam a minha hipótese. Por que eu estou achando isso? Porque ela sempre fica tergiversando. Ela fala que vai manter essa política ali de 75% do payout. O pessoal pergunta se vai ter um aumento de recorrência. Eles continuam falando que estão avaliando, etc, etc. E Bruno, por que você acha que eles vão manter uma vez por ano? Porque tem 2 pontos muito importantes. Essa amortização para o ano que vem de mais de 2 bilhões é muita grana, mas não é algo que vai impactar necessariamente. E tem um outro ponto também. Nós tivemos aí recentemente uma mudança do resultado do leilão de 2023, do primeiro leilão, que eu vou falar com vocês um pouquinho mais à frente. É um baita investimento, são mais de 3 bilhões de reais que devem ser desembolsados. Deu para entender um pouquinho da magnitude? De repente, eles tinham perdido um leilão, que foi, salvo engano, o lote 1, e atualmente nós temos a perspectiva de eles acabarem ganhando, esse lote pode cair no colo deles. Então eles têm uma grana para ser desembolsada. Se for pensando em longo prazo, eu não vou achar ruim eles distribuírem apenas uma vez por ano, tendo o máximo de gestão desse dinheiro. Não tem problema nenhum. O que eu não quero é a redução do payout. Aí a conversa é outra. Mas em relação à frequência, não tem como negar, mas Taesa está melhor, né? Ela está pagando com mais recorrência. Mas isso aí a gente vai poder discutir bastante no nosso vídeo comparativo das duas gigantes, ok? Redução do CAPEX total, como eu tinha falado para vocês anteriormente, acabou acontecendo, mas faz parte de um ciclo normal de investimento. Tem período que vai investir mais, tem período que vai investir menos, mas a vida segue numa boa. O impacto do IGPM eu também antecipei para vocês, só existe um contrato indexado a esse marcador, logo o impacto ele foi desprezível, mesmo com a nossa queda do IGPM nos últimos 12 meses. Participação no próximo leilão, eles não vão participar do linhão de corrente contínua, que é um bloco ali de lotes que tendem a apresentar grandes investimentos e também uma grande RAP associada. Então, qual que vai ser minha perspectiva? E eu gosto disso quando a empresa conversa com a gente, eles estão estudando pequenos lotes para dezembro de 2023. E como é que você fica vacinado nessa questão? Vai acabar acontecendo de algum portal de notícias acabar falando, olha, ISACETEP, a TRPL, acabou ficando com lotes muito pequenos e etc. Será que Taesa? Sabe aquela conversa bem superficial? Pois é, isso pode vir a acontecer. Mas saibam, a ISACETEP já está falando. Eles estão focados em pequenos lotes para este próximo leilão. Então, se conseguirem, perfeito, meta alcançada. Se não conseguirem, não tem problema. Mas, por favor, não me venham falar que ela está perdendo o interesse enquanto investimento, porque ela não quis disputar ou não conseguiu arrematar grandes lotes, tá? Pelo amor de Deus. Esse ponto aqui é muito bom. Assim, eu nunca vi um CEO sendo tão sucinto e tão enfático ao mesmo tempo. Foi perguntado por um investidor pessoa física se existia alguma negociação com a Eletrobras. E a resposta dele foi um grande e seco não. Criou-se alguns segundos ali daquele silêncio constrangedor, sabe? E aí ele repensou um pouquinho e de uma maneira muito educada ele falou assim, não gente, não há nenhuma negociação com a Eletrobras, os executivos não estão conversando, etc e tal. E a gente tem que lembrar que isso aqui começou a ser falado no mercado por conta de uma prospecção
de uma ideia que a Genial teve. Eu achei muito bacana o estudo, tá? A título de conhecimento foi muito bacana, que existia uma probabilidade real da Eletrobras, caso ela queira, em adquirir a ISA-CTEP. Mas isso daí, por enquanto, pelo menos com os dados que nós temos atuais, isso é apenas uma hipótese, ok? Nada além disso. Um outro investidor perguntou, putz, e quando acabar a RBSE? Aquela indenização multibilionária até 2028. Vai se encerrar nesse ano, sim, né, de 2028, porém, até lá, eles vão continuar fazendo investimentos para continuar crescendo. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas eu ficaria bem receoso se eles falassem, olha, não estamos antevendo essa queda drástica, não estamos fazendo novos investimentos em reforços e melhorias e também não estamos tentando arrematar novos lotes. Aí você fala, putz, alguma coisa não está caminhando bem. Não é esse caso, ok? Tá tudo bem lá na Transmissão Paulista. E finalizando aqui essa parte de perguntas e respostas, eles estão falando de alguns projetos que estão finalizando, Triângulo Mineiro, que vai somar aí 42 milhões de RAP, e tem os projetos de Itaúnas e Minuano. E agora aqui em relação ao consórcio Gênesis, que a gente acabou de falar, eles atualmente estão aguardando algumas declarações da ANEEL, tá? Vencedor de leilão de transmissão de junho é inabilitado pela ANEEL. Qual que é a questão temporal aqui? A teleconferência ela aconteceu antes do dia 4 de agosto. Então eles estavam naquele momento aguardando uma resposta da ANEEL, logo em seguida veio o Valor Econômico e soltou essa notícia. Consórcio Gênesis foi o destaque do certame por não ser uma empresa tradicional do setor de energia elétrica. E lá na reportagem eles falam, com a inabilitação, a ISA-CTEP e Rialma, referente ao outro lote que o consórcio Gênesis acabou vencendo, deverão manifestar se têm interesse em assumir os ativos ou não. E aqui um ponto de atenção. Eu fui no site de RI, desde então, lá da ISA-CTEP, e não há nenhuma manifestação de interesse. Eles têm um certo prazo. Assim que tivermos essa confirmação, a gente vai trazer essa informação para vocês. E eu sei que você está cansado, porque esse vídeo ele tende a ser um pouquinho mais longo. Eu também estou, mas a ideia é sempre trazer para vocês conteúdo de qualidade. Eu quero tentar trazer o máximo de exemplos e de estudos para que vocês tenham mais autonomia na sua tomada de decisão. Jamais, em tempo algum, mesmo tendo esse direito, eu não quero ficar indicando compra, venda ou manutenção de ativo. Não estou aqui para isso, ok? Então, muitas questões sobre a governança da ISA-CTEP preocupam alguns investidores. Tag along, vai comprar, não vai ter ação ordinária, por que não vai para o novo mercado? Enfim, alguns ruídos que eu gosto sempre de eliminar isso com documento oficial. Buscando lá no site de RI, no dia 26/7/2022. Pessoal, tem um tempo já esse documento, tá? E por incrível que pareça, a maioria das pessoas nem sabe que isso existe. Então, hoje eu estou trazendo para vocês alguns pontos para tentar te provocar, eventualmente no futuro, para você sentar a bunda na cadeira e ler, pelo menos bater o olho nesse documento que não é tão grande. 30 páginas, você não vai ler tudo. Alguns pontos chaves apenas. Então vamos começar ali com algumas observações importantes. Cada ação deve dar direito a um voto. Aqui basicamente a gente estava falando sobre a composição de apenas ações ordinárias, fazer parte daquele nível de governança do novo mercado. A ISA-CTEP responde a essa questão, a esse princípio que está sendo discutido. Não queremos. E eles entendem nesse momento que do jeito que está estabelecido a estrutura das suas ações, preferenciais e ordinárias, está tudo bem e é a melhor forma que eles entendem nesse momento atual. Aqui um outro princípio que ele é questionado, tá? E aqui vai falar um pouquinho de tag along. Independentemente da forma jurídica, blá 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 blá, todos os acionistas da companhia, objeto da transação, ou seja, de uma compra, venda, fusão, né? Devem ser tratados de forma justa e equitativa, de forma igual. Na realidade, eles dão um parecer. Concordamos parcialmente com isso. Lembrando que, e aqui eles colocam o adendo, que eu acho que é muito importante, eu não sei se você sabia, eu acabei descobrindo isso enquanto estudava. O tag along ele é de 80%, ou seja, as ações preferenciais elas são negociadas a 80% do valor, caso nós tenhamos aí alguma grande transação dos controladores. Então vamos só entender, vai? Vou colocar aqui valores, são arbitrários, mas é só para você entender o racional.
Suponha que as ações da TRPL3, que são aquelas efetivamente relacionadas ao controle da empresa, dão direitos a votos, etc, etc e tal, elas estejam sendo negociadas em alguma transação por R$100. Cada uma dessas ações, o novo controlador vai pagar ao antigo controlador R$100. Nós, e eu me incluo nesse grupo porque eu tenho apenas TRPL4, teremos o direito nessa transação aí dos grandes em acompanhar o que está sendo realizado, porém com 80% do valor. Então, se TRPL3 estará sendo negociado a R$100, nós, TRPL4, detentores de ações preferenciais, poderemos participar dessa transação vendendo as ações a R$80. Entendeu? É basicamente isso. E por que é importante a gente revisar essa temática? Porque muita gente fica preocupado. Putz, e o tag along? Será que é furada? Será que não é? Será que eu compro a TRPL3, etc e tal? É uma decisão psicológica, uma decisão pessoal. Se você enxerga esse tipo de risco para o seu futuro, dê mais valor para esse tipo de argumento. Busque, talvez, para você considerar na sua estratégia, a TRPL3. No entanto, se você falar assim, cara, eu estou tranquilo em relação a isso, vou comprar a mais barata, a TRPL4, e vou ficar nela, estou super bem. Pronto, é isso aí, vida que segue. Ok? Agora você sabe de onde que isso veio e aonde você consegue encontrar essa informação. E para finalizar essa pequena investigação, eles falam aqui sobre uma política de destinação de todo o seu lucro. E aí, como resposta, a Isacetep fala assim, não, a gente não precisa ter isso aqui descrito, não. A gente tem já algumas questões já bem definidas, a lei das SAs, que pressupõe ali 25% do lucro líquido ajustado, isso tem que ser pago para os seus acionistas, sendo no mínimo aí 359 milhões, eles deixam isso muito bem claro nos seus documentos. No entanto, e eu aposto que a maioria de vocês, assim como eu também não sabia, foi realizado no dia 29 de maio de 2018. Houve uma reunião em que eles definiram de maneira quase que protocolar, e eu estou colocando aspas aqui, porque não é efetivamente uma política acertada e afirmada todos os anos, mas eles tendem a ter essa conduta de distribuir 75% do lucro líquido regulatório, desde que a alavancagem seja máxima de 3 vezes, ok? Então pronto, todas as suas dúvidas relacionadas à questão de governança, está mais do que provado que você consegue buscar naquele tipo de documento que eu acabei de mostrar para vocês. Se você tiver um tempinho, eu te convido a dar uma pesquisada lá e ler outros pontos, outros princípios que ela respondeu e justificou. E finalmente aqui chegando ao último slide, nós temos algumas projeções, algumas informações muito boas sobre esses ativos. Em especial TRPL4, que eu coloquei aqui na tela, e eu estou usando dados da plataforma do AGF+. Se você quiser testar durante 30 dias de graça, é só você clicar aqui no link, ou porventura, se você quiser fechar a assinatura com 20% de desconto, também é o próprio link que eu deixei aqui embaixo. Temos para o ano de 2024 uma projeção de quase R$2 por ação, um valor bem interessante, sim, e ele te ajuda muito a precificar a ação atualmente. Se você acreditar neste valor, será que comprar atualmente está barato ou está caro? Uma continha básica que a gente consegue fazer ao dividir ali pelos 6% do jeito Barsi de investir. Cotação do dia que eu estou gravando o vídeo, 25,52, e o projetivo e o médio estão superiores. Ou seja, olhando apenas o argumento de preço e mais nada, nós temos sim uma oportunidade interessante para comprar TRPL4. Aqui eles também trazem algumas informações históricas, eu acho isso bem bacana, em relação aos seus últimos proventos. 26/12 de 2022, foi anunciado ali um dia depois do Natal, né? R$1,06. E 22/12 de 2021, foi apresentado ali 17 centavos, mas nós tivemos outros pagamentos neste ano, compensando ali a sua média. Para quem não conhece, essa daqui é a Carisa Cristal, ela é a CFO da Isacetep, e eu vou colocar nos próximos vídeos algumas fotografias de alguns diretores, alguns executivos, algumas pessoas relacionadas às empresas que a gente investe, justamente para que a gente comece a reconhecer, entender quem são eles, buscar na internet algumas reportagens, algumas entrevistas em que eles se pronunciam, entender um pouquinho também da sua história. Eu acho que faz parte da nossa atitude enquanto investidor de longo prazo, um investigador nato. Tudo bem? E aqui também só trazendo para vocês o ponto que eu queria falar sobre aquela questão da amortização.
mesmo ali com 2024 com valor muito alto, o DPA projetivo, a princípio, ele é muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.